Como é a demanda da área de enfermagem na cidade de Vancouver? Muita gente fala, né? Ah, Vancouver, tecnologia é muito forte, isso, aquilo, outro. Sim, tecnologia é muito forte, mas você sabia que a área da saúde, incluindo, né, a enfermagem, pode ser tão alta ou mais alta em termos de empregabilidade e de estabilidade no emprego do que a área de tecnologia? Hoje aqui convidei o meu amigo Marcel para a gente bater um papo. O Marcel é representante da Langara. A Langara tem cursos para enfermagem voltado ao aluno internacional. Então, foi ele a pessoa que eu convidei para a gente falar sobre esse tema. Ele vai entender bem como é essa entrada, né, de um aluno internacional no mercado de enfermagem aqui, tudo mais. A gente vai dar uma olhada em salários. Então, vamos em frente. Olá, Marcel, tudo bom? Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa tarde, dependendo de onde estiver, né? O horário que estiver assistindo também. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse programa e sobre essa área que é tão importante assim, no mundo inteiro, né? E que no Canadá também existe uma demanda muito grande de profissionais nessa área, né? A gente tem aí, para o pessoal já começar com estatísticas para as pessoas já terem uma ideia, né? O BC Labor Market Outlook, que a gente chama que é uma estatística que é feita, né, com a projeção de aberturas de trabalho, o que é esperado dentro do mercado de trabalho em diferentes áreas, diz que essa é uma das áreas que vai ter a maior demanda de profissionais qualificados no futuro. E isso não é só para canadenses, isso engloba também os estudantes internacionais que estão indo para lá para ter na verdade, adaptação, né? Porque quando a gente fala de estudar nursing de um bacharelado no Canadá é um pouquinho complicado como estudante internacional, né, Francisco? Mas quando a gente fala de pessoas que já têm essa formação do seu país de origem e vai estudar no Canadá para tentar fazer essa adaptação e aplicar para os estudos, né, para o registro dentro do Canadá, então eles têm essa possibilidade de trabalhar lá. E se a gente for falar em números, né, a expectativa de 2019 a 2029, óbvio que esses são os últimos dados que eles compartilharam, um pouquinho antes do Covid, é de em torno de quase 20 mil né, novos profissionais que eles vão precisar aí, tanto de novas vagas que vão surgir, como também das vagas que vão ser necessárias à substituição, né, por aposentadoria. Porque tem um ponto que a gente tocou algumas vezes, né, Francisco, como existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão para aposentar em Vancouver, ou pessoas que vão aposentadas para Vancouver também, por conta da temperatura, enfim. Então, isso tudo gera uma demanda também dentro dessa área de saúde, né? Eu vou começar aqui, Marcelo, também contando uma historinha bem rápida que aconteceu dentro da 3RA, né? Só para ilustrar um pouquinho a força dessa área. Né, quando o escritório, num outro mundo, quando o escritório era presencial, né, tinha uma equipe de consultores em uma sala, né, e tudo mais. Eu estava sempre ali trocando uma ideia com eles e tudo mais. A gente, né, uma das áreas que a gente fala bastante é a área de enfermagem e tudo mais. E nós tínhamos uma consultora que ela era enfermeira no Brasil. Quando ela veio para o Canadá, ela aquele ímpeto, né, de ajudar as pessoas e tudo mais, que eu acho que envolve tanto um consultor quanto um enfermeiro. Ela é uma pessoa muito querida, foi uma excelente consultora na 3RA, e eu sempre expliquei para ela sobre essa área de enfermagem, né? E aí um dia foi muito engraçado, ela me chamou numa sala, né, e falou: olha, eu só queria te dizer que eu tirei a minha licença de personal support worker, não era nem de enfermeira ainda, ela estava lá no comecinho da transferência de ser uma enfermeira no Canadá. E como sempre você me falou que a empregabilidade é altíssima nessa área aqui, eu gostaria de te avisar que eu acabei de tirar a minha licença e que, assim, eu não estou te dando meu notes, que aqui no Canadá, né, tanto a empresa quanto a pessoa, quando vai embora, dá um notes para outra parte, né, que é, olha, daqui a 15 dias eu estou saindo. Eu não estou me dando o notes, não estou te dando notes, mas eu gostaria de dizer que eu estou procurando emprego nessa área e acabei de pegar a licença. Marcel, não deu uma semana para ela ver o notes dela. Ela chegou na minha sala, chefe. Esse sempre foi a razão que eu gostei de perder funcionário bom. Quando ele vai, que ele encontra aquilo, ele vai atrás do sonho dele, que ele quer fazer aqui no Canadá, né? Porque as pessoas vêm para o Canadá para isso, buscando o seu sonho, buscando
fazer aquilo que mais gosta de fazer. Ela gostava muito de ser consultora, ela fazia um excelente trabalho, mas realmente ela tinha enfermagem dentro do coração dela. Eu fiquei muito feliz, né? Dei um abraço nela, inclusive para ela conseguir esse emprego, eu tive uma ligação da pessoa, né, da outra parte, né, da empresa que estava contratando ela. Uma coisa também muito importante no Canadá, trate sempre muito bem seu chefe, seus professores, que eles são as suas maiores referências. E ela realmente não deu uma semana, ela estava pedindo notes dela. Bem, enfim, era só para ilustrar Sim. a força que a Sara tem. E realmente ela viu, ela falou, não, você tinha razão quando você dizia de toda essa empregabilidade na área de enfermagem, né? Não, pois é, até um ponto que eu gostaria de tocar recentemente, esse ano, na verdade, durante a pandemia, né? Um dos jornais aí de Vancouver, acho que foi deixa eu só confirmar aqui, que eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano foi o CDC, que ela fez uma matéria a respeito disso, né? Dessa área e a crescente demanda nessa área, e que tinha, inclusive, aumentado a procura de pessoas interessadas nessa área, mas que o governo canadense coloca uma certa limitação, né, Francisco, na questão de quantidade de vagas dentro das instituições públicas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um bacharelado dentro da UBC, que aceita praticamente só alunos internacionais. Nesse caso, os próprios canadenses não conseguem necessariamente a qualificação porque existe uma limitação de vagas. E aí é um ponto muito importante para a gente ter em mente que isso faz com que os espaços continuem e os estudantes internacionais que já têm essa formação aqui do Brasil consigam ir para o Canadá e tentar essa oportunidade de se tornar uma enfermeira, um enfermeiro registrado aí, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito legal para se levantar e é um dado super atualizado. Eu acho que durante a pandemia isso ficou mais escancarado ainda, né? A necessidade desses profissionais. Essa mesma funcionária, ex-funcionária nossa, lá no iníciozinho da pandemia, eu trouxe ela para fazer uma live comigo sobre enfermagem. Que legal. Para conseguir marcar horário com ela, foi assim, ela estava mais requisitada do que o Papa. Ela falou assim para mim, Chico, você não tem noção. A gente está fazendo 2, 3 turnos e tudo mais, ainda envolveu a pandemia ali naquele momento, né? Mas a gente sabe, né, mesmo antes da pandemia, quando você vai a um hospital aqui, né, Marcel, e tudo mais, é uma coisa que a gente sempre nota que tem uma necessidade de mais profissionais naquela área, né? Até uma vez também, outro caos, eu gosto de usar os causos porque são né, o que acontece na prática. Eu tinha uma cliente que ela não sabia se ela queria fazer esse tipo de enfermagem ou outro tipo de enfermagem, que ela não sabia qual tinha mais empregabilidade. Eu falei para ela, escolhe o que você tem prazer em fazer. Eu nunca vi uma enfermeira desempregada no Canadá. Né? Então, assim, não se preocupa com isso, não. Exato. Se preocupa mais com aquilo que você tem vontade de fazer, né? Sem dúvida, não, sem dúvida. Concordo plenamente com você. Assim, tem tanta oportunidade e eu até um ponto importante, né, Francisco, também de mencionar é que, assim, uma pessoa que consegue, vamos supor que ele faça um programa de post-degree, como é o caso que a gente tem dentro da Langara de Nursing, para ter aí o conhecimento né, a questão do requerimento dos estudos necessário e depois fazer a prova para se tornar um registered nurse no Canadá, passando bonitinho e sendo aprovado, ele consegue exercer essa função em qualquer lugar dentro do Canadá, né? Então, esse é um ponto importante também, porque às vezes o pessoal fala assim, mas só em BC que tem? Mas e se eu quiser morar em outra província? Essa crise, né, essa necessidade de profissionais é pelo país inteiro, né? Então, existe uma oportunidade de você ir para outras regiões também, se for de interesse, né, da pessoa, uma vez que ela tiver aí o seu registro como nurse, como enfermeiro no BC, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é um ponto legal também, dar essa flexibilidade para a pessoa que ela não precisa ficar necessariamente dentro de uma província específica, né? Ela não está presa, né? Exato, exatamente. Vamos levantar aqui para o pessoal, então, alguns números aqui interessantes, né, dessa profissão, que é uma profissão lindíssima aqui, uma profissão que tem uma força muito grande dentro do Canadá. Como eu disse anteriormente,
muito se fala do TI, disso e daquilo, mas existem diversas outras profissões que têm das maiores empregabilidades, salários interessantes, né, e tudo mais aqui no Canadá. Então, vou mostrar para vocês aqui o valor de salário das áreas mais comuns para o enfermeiro exercer, né, que é o practical nurse, que é o enfermeiro prático, e o enfermeiro registrado, né? Então você vai ver que tem, né, uma caminhada, né, a ser feita, né? Existe aquela geralmente você começa por um, né, e depois vai para o outro, né, e tudo mais. Você já consegue ter uma ideia aqui de valor de salário, né, e tudo mais. Uma coisa que eu posso te dizer, só um minutinho, pessoal, estou só tentando tirar aqui isso aqui para não ficar confuso aqui agora na hora de ver. Então, esse aqui é o Practical Nurse, né? Geralmente é a primeira, é o seu primeiro trabalho ali como não diria o primeiro, né, Marcelo? Porque você tem um personal support worker que você pode fazer no iniciozinho, né, até mesmo sem uma licença de Practical Nurse e tal, mas é o entry-level, se assim posso dizer, da área de enfermagem. Então, você tem um salário médio de $28 por hora, né, que dá uma média anual na casa de $59 mil, ou 58.397. Quando a gente vai para enfermeiro registrado, né, que aí é o próximo passo, a gente tem uma média de salário de $40 por hora, né, um em torno de 83.466 por ano, tá legal? E aí quando a gente olha o forecast, né, a abertura de vagas nesse setor, ela é bem interessante, né? Então, se você está vendo aqui, ó, em Job Openings, você tem 2019, 510. Aí, 2024, 1.960. 2029, 2.120, né? Ou seja, essa é uma área que cresce muito. Lembrando, esse site que eu estou vendo aqui, também te convido aí nesse site, no WorkBC, né? E analisar várias coisas, né, interessantes que existem sobre o mercado de trabalho aqui no Canadá. Esse é um site muito utilizado pela 3RA para pessoas que queiram vir aqui para a província de BC. Esses são valores, né, da província inteira. E quando você pega Vancouver especificamente, você acaba tendo valores um pouquinho mais altos do que essa média, né? Então a gente tem aqui o Practical Nurse, uma média de $59 mil anuais, né? Ou seja, e quando você vai aqui para o Register Nurse, você tem uma média ali perto de $84 mil anuais, tá certo? Então, assim, essas médias são acima, aliás, bem acima da média canadense de salário, né? E aí é legal você saber isso, porque aqui no Canadá as coisas tendem a fazer sentido, né? O quanto você ganha e o quanto você gasta. Então, sempre que você está acima da média, você consegue ter aí já uma vida bem tranquila, né, financeiramente. Claro que depende da sua fome de gastar, né? Mas assim, de economizar. Mas, de uma maneira geral, você consegue ali, né, atingir patamares bem legais, né? Então, assim, é uma área bem legal. Marcelo, explica um pouquinho. Eu sei que isso é uma área de empregabilidade bem legal, salários legais, mas ela é uma área que exige um trabalhozinho para a pessoa conseguir, ou um trabalhozão, né, não um trabalhozinho, né, para a pessoa conseguir dar aquele passo para se tornar uma enfermeira aqui, né? Como é que funciona um pouquinho o curso da Langara para esse aluno internacional? Claro, claro. Então, para quem não tem esse conhecimento, né, para quem não sabe, dentro do Canadá existe, falando de BC especificamente, né, Francisco, vamos focar aqui na província, porque isso pode mudar de província para província, né? Dentro de BC existe o College of Nurses, que é o responsável por oferecer, né, essa questão do registro de autorização para que a pessoa consiga se tornar um enfermeiro registrado dentro de BC. Para que você consiga acessar um teste que é exigido para você conseguir esse registro, você tem alguns requerimentos que você precisa cumprir, né? Então, você tem a parte educacional, você tem a parte do inglês, você tem a parte da experiência profissional, enfim, tem uma série de pré-requisitos que existem, para que o College of Nurses permita que você faça esse teste.
Aí, o que a Langara faz? A gente oferece um programa que é um post-degree, então, para quem já tem essa formação de enfermagem, para que o aluno tenha esse pré-requisito educacional. Então, a gente cumpre com o pré-requisito educacional. Porém, claro que tem os outros pré-requisitos, então o College of Nurses, que é quem vai definir se o aluno preenche esses pré-requisitos para que ele faça esse teste, para que então ele seja, passando no teste, ele seja apto a exercer a função de Registered Nurse em BC especificamente, né? A gente, inclusive, dentro do nosso programa, existe um processo seletivo bem rigoroso para os estudantes internacionais, né? Por conta dessa exigência do College of Nurses, claro, porque a gente tenta aí nesse processo já fazer essa peneira para que o aluno não chegue depois do fim do curso, por exemplo, e não seja aceito pelo College of Nurses para fazer o teste, né? Então, a gente tenta ser bem exigente nesse processo seletivo. Tem inúmeros requerimentos ali que os alunos precisam preencher para que não tenha essa frustração no futuro, né? Porque não é todo mundo necessariamente que vai conseguir fazer esse teste. Então, a gente faz essa peneira antes. E aí, o aluno tem esse teste que pode demorar de 2 a 6 horas. Então, como você falou, é um processo burocrático que exige aí uma dedicação do aluno, mas que tem todos esses benefícios, né, que a gente já mencionou até agora, da questão salarial, das oportunidades de emprego, né? Então, existem essas etapas que o aluno precisa cumprir aí para que ele consiga exercer essa função de Registered Nurse dentro do Canadá, né? Mas tem outras funções ali que eles conseguem, às vezes, exercer sem necessariamente ter o registro, que não são necessariamente como enfermeiros oficiais, né? Que já são áreas com alta empregabilidade, também com bons salários. Inclusive, essa pessoa que estava saindo para a 3RA, ela estava pegando ali a primeira licença para se tornar uma personal support worker, que não é nem uma practical nurse, né, Marcel? Mas já tem uma baita de uma empregabilidade e bons salários aqui no Canadá, né? Sim, sim, sem dúvida. E é isso, a gente prepara os estudantes muito bem assim para esse teste, porque é óbvio que o nosso objetivo é que eles consigam passar, que eles consigam exercer essa função, né? Então, a gente tem tido uma procura muito grande para esse programa. A gente sempre orienta para quem está planejando fazer isso com antecedência, para poder passar pelo processo, entender quais são os requerimentos. O pessoal da 3EA é sensacional para ajudar, né? Os consultores aí da equipe do Francisco sempre são muito bem preparados para orientar os estudantes na documentação, tudo que eles precisam, porque, sendo super sincero, um dos programas mais exigentes, assim, até por conta da exigência do governo, né? Então, a gente simplesmente legal ele ter elevar o nível, se assim posso dizer, né, Marcelo, que é aquilo que você falou. Porque senão a pessoa pode se frustrar, gasta aquele dinheiro todo, faz aquele curso todo e você chega lá na frente e você não consegue passar na teste. Claro que não há uma garantia, mas se você conseguir ser aceito no curso, já é um excelente indício que você deverá conseguir depois tirar a sua licença, né, Marcelo? Sim, não, sem dúvida. O aluno sendo aceito no programa, ele já tem aí chances, até porque ele já vai cumprir com um dos primeiros pré-requisitos, né? Que é essa parte dos estudos que ele precisa ter. Então, aumentam as chances, obviamente, dele conseguir acessar essa prova para poder, então, ter esse registro no final, né? Saindo bem na prova. Mas é isso, a gente sempre reforça a dedicação que é necessária dos estudantes, até mesmo durante o programa. Tem uma estrutura maravilhosa, né, que é oferecida para eles, então o suporte existe, né? E aí, óbvio que depende da dedicação de cada um. Mas é uma área muito bonita, assim, né? E eu fico muito feliz em ver como o Canadá valoriza, né, esse profissional, que a gente sabe que aqui no Brasil muitos enfermeiros precisam trabalhar manhã, tarde, noite para ter um salário ok, às vezes nem tão bem. Então, eu acho que é um ponto interessante, né, da gente reforçar aqui, né, Francisco, a valorização desses profissionais aí no Canadá, até mesmo por conta desse, né, levando em consideração esse salário que a gente mencionou ali, que é acima da média de muitas profissões, né? Olha, eu vou te falar, Marcel, às vezes aqui que eu precisei frequentar, né, o sistema de saúde e tudo mais, a minha maior experiência foi quando a minha filha nasceu, né, aqui. Ainda bem, eu não tive tanta experiência assim com o sistema de saúde. Que bom, né? Mas assim,
a minha maior experiência, com certeza, foi quando a minha filha nasceu. E, assim, é impressionante a importância que o enfermeiro tem naquele processo, né? O peso, um enfermeiro registrado aqui, né, o Registered Nurse, ele tem uma importância muito semelhante de um médico. A verdade é essa, né? Então, assim, ali naquele ambiente, ali no hospital que nós estávamos, assim, a gente via muito mais o enfermeiro e a enfermeira, né, do que o próprio médico, e ele que nos tirava 90% das dúvidas era o enfermeiro. Assim, a importância que ele tem nesse processo aqui no Canadá é algo assim muito forte. O enfermeiro no Canadá, ele está dentro dos mais altos patamares em termos de profissão, né, de pessoas importantes para a sociedade, né? Eu me lembro aqui no início da pandemia, durante muito tempo aqui, quando davam acho que 6 horas da tarde, se não me engano, né? Era panelaço pela cidade. E aquele panelaço era em agradecimento aos profissionais da saúde, né? Mas mais especificamente aos enfermeiros, né? Então, assim, você vê né, toda essa grandiosidade, né, de uma profissão tão bonita, né, que realmente no Canadá tem um valor enorme, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que por isso que também existe todo esse processo, né, burocrático para que estudantes internacionais consigam. Eu acho que até uma das coisas, sabe que chegou lá é porque se preparou, né? Exato, exato. Eu acho que até um ponto para reforçar, durante a pandemia, para o pessoal ter essa informação, até muita gente dentro dessa área de enfermagem acabou saindo da área ou optando por outras profissões, porque como tem essa demanda muito grande, durante a pandemia houve uma exigência muito grande desses profissionais, né? Então foi o que você falou, foi difícil de conversar com a ex-consultora aí, porque de fato eles não tinham tempo. Então isso fez com que mais vagas se abrissem também dentro dessa área, então para os profissionais aí qualificados e principalmente registrados, né? Então acho que é um outro fator também que é importante de ressaltar para o pessoal. A gente viu isso acontecendo, sim. Infelizmente, né, devido a tanta demanda, né, uma carga muito sobrecarregada, tiveram, sim, alguns profissionais que realmente, né, olha, eu quero uma vida mais tranquila, né? Vou fazer outra coisa, né? Felizmente, meu sogro ficou internado 5 meses no hospital com Covid. Felizmente, ele sobreviveu, né? Mas realmente a gente ali teve muito contato e viu tanto, né, naquele momento como estava o desgaste daqueles profissionais, né? Enfim, isso aí já são quase águas passadas, né? A vida continua, mas a profissão continua sendo uma belíssima profissão, com alta empregabilidade, salários super interessantes, né? Então, realmente é uma profissão muito bonita. Se você tiver essa vocação, se você tiver essa vontade, conversa com o consultor da 3RA, né? A oportunidade que nós temos na Langara para estudantes internacionais, ela é basicamente única aqui em Vancouver. A área da saúde ela é muito fechada para aluno internacional, o foco realmente são os canadenses aqui. Acontece uma coisa lá no início, o Marcel falou, só para te explicando, né? Você pode falar, olha, mas tem tanta necessidade, por que a área da saúde, assim, os cursos são fechados para aluno internacional? Pergunta isso para o Marcel, não estou brincando, Marcel, não vou te botar tão assim. Mas o que acontece, pessoal? Em áreas de alta demanda, aqui, com alta empregabilidade, você tem muitos canadenses também querendo fazer esses cursos, né? Mas mesmo assim ainda não é suficiente de gente, mas a prioridade, ela é sempre num college, numa faculdade particular, ela é do canadense. Poxa, mas eu pago mais caro que um canadense, sim, mas todo o custo, né, de uma instituição pública aqui no Canadá, quase todo o custo, ele é bancado pelos impostos dos canadenses. Então, daí vem essa prioridade. Não é um curso fácil de entrar, mas eu não te digo isso para te desencorajar, muito pelo contrário. É você saber, se você tem
essa vontade, se você tem essa vocação, se você já é uma enfermeira no Brasil e tudo mais, o Canadá é um lugar bem legal para você continuar a sua carreira. A verdade é essa, né, Marcelo? Então, assim, vamos convidar a todos aqui, Marcelo, para saber mais sobre esse assunto e saber de diversos outros assuntos importantes na sua vinda para o Canadá, para participar com a gente do Canada Summit. O Canada Summit é um evento online gratuito que você vai assistir do conforto da sua casa. É super simples para se registrar, é só acessar 3ra.ca/summit. A equipe vai colocar em algum lugar desse vídeo aqui um link para você. Entre, se registre lá no evento. Eu e o Marcel estaremos no evento. O Marcel vai mostrar todos os cursos ofertados pela Langara, inclusive o curso de enfermagem. Depois você vai ter a chance de sentar com ele no que nós chamamos de hot seat, né, a cadeira quente, para tirar a sua dúvida pontual, para que nós possamos montar, né, um planejamento de estudos inteligente, né, se você quiser migrar para o Canadá, né, e tudo mais, um curso que te ajude bastante com essa caminhada. Venha saber mais sobre estudar no Canadá, sobre a área de enfermagem e diversas outras áreas fantásticas que nós temos aqui, né? O Canada Summit ele é o maior evento de educação aqui do Canadá, feito em parceria com grandes instituições como a Langara, né? A Langara é uma das maiores instituições públicas do Canadá. É uma honra e um orgulho muito grande ter eles com a gente no evento. Então vai lá, 3ra.ca/summit, se inscreva que eu e Marcel estaremos lá para te passar todas as informações. Não é isso, grande Marcel? Com certeza. Se eu fosse vocês, eu não perderia, porque vai ter muita coisa legal. E é uma oportunidade única, né, Francisco, de tirar as dúvidas ali direto e conhecer em detalhes, né, as instituições que vão estar participando, inclusive a Langara. Então, foi um prazer estar aqui hoje, Francisco. Obrigado, viu? Eu que te agradeço, Marcel. Obrigado pelas informações, meu amigo. E a você que está aí nos assistindo, acesse agora 3ra.ca/summit e nos vemos no evento.